Olha, Rafa, as reformas estão andando, elas deram inclusive uma boa deslanchada com a troca do comando da Câmara. Tínhamos um sabotador, que era o presidente Rodrigo Maia, embarreirando as principais reformas. Isso ficou muito claro quando ele saiu e disse que ele já era oposição, só não podia confessar. E de repente passou a elogiar o Lula, né? Então ele estava sim trabalhando contra as agendas vencedoras nas urnas e que são importantes para o Brasil. Então elas estão andando. Marco do gás, agora a MP que vai permitir a privatização da Eletrobras, a independência do Banco Central, as coisas estão andando. Restam duas grandes apostas ainda, porque ano que vem já é um ano eleitoral e dificulta. A reforma administrativa, que está encaminhada e em debate, e a reforma tributária, que eu considero um vespeiro muito maior, mexe com o Pacto Federativo, com as diferenças de estados, municípios e União, e também setores da economia. Então isso aí é um ninho de cobra, né? Cada um quer uma coisa diferente, e alguma coisa pode andar na linha de simplificar alguns impostos federais. Ponto. Né? Então é muito aquém do que precisamos, mas vai na direção certa, de simplificação. Então essas duas podem andar e podem ser entregues aí ainda esse ano. Mas, e são importantes acima de tudo para sinalizar para o mercado, né? A reforma administrativa pode economizar 300 bilhões de reais em 10 anos, né? Só dando mais racionalidade à máquina pública, trazendo mais meritocracia, plano de carreira, acabando com algumas mamatas. Então é muito importante, não estou de forma alguma diminuindo sua relevância. Mas, dada a situação que nós estamos vivendo hoje, como acabamos de ouvir da deputada Bia Kicis, eu diria que hoje a questão do voto auditável se impõe. É a grande reforma que precisamos, porque tem um prazo curto, está fazendo tic-tac, não pode ser para outra eleição. Por que eu digo isso, Rafa? Foi mais ou menos o que eu tentei perguntar ali de forma muito sucinta para a deputada. Nós estamos diante de uma guerra declarada. Né? Não é novidade, já voltou várias vezes a esse podcast esse assunto, e hoje mesmo, quando tratamos da CPI, eu e Fiuza levantamos o mesmo ponto. Né? Nós temos uma mídia que deixou de ser jornalismo e passou a ser oposição, e uma oposição demagógica, destrutiva, estilo PT, estilo PSOL, ao governo federal. Nós temos um Supremo que, em vez de guardião da Constituição, é o primeiro a rasgá-la, e que abre inquérito do fim do mundo, prende deputado bolsonarista, prende jornalista alinhado ao governo federal de alguma forma, né? E por aí vai. Faz busca e apreensão em vários parlamentares ligados ao governo e tudo mais. Além de ter soltado o Lula com uma nova revisão interpretativa da questão da prisão da segunda instância e depois tornado ele elegível com aí sim uma grosseria que praticamente destruiu a Lava Jato. Né? Considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, uma questão de territorialidade. Depois de anos e anos, concluiu que não tinha competência a Vara Federal de Curitiba para julgá-lo. Tudo assim um escárnio. Um escárnio. Então, diante dessa situação, é óbvio que o eleitor do Bolsonaro está desconfiando. Ele está apreensivo, ele está olhando e falando assim: esse sistema podre e carcomido vai fazer de tudo para tentar impedir uma reeleição do presidente. Então, o mínimo que essas pessoas estão exigindo é uma transparência maior na questão do voto. E é muito básico isso para não ser entregue. Então, se esse sistema, se esse mecanismo titubear, reagir como o próprio Barroso está reagindo, la garantia sou eu, meu filho é bonito, confia em mim, e para de fazer pergunta incômoda. E qualquer um que falar isso é defensor de miliciano ou então terraplanista, como deputados e jornalistas têm feito por aí nas redes sociais, né, essa narrativa. Se forem por essa linha, dobrarem a aposta nesse nível, me desculpa, nós estamos diante de um esgarçamento institucional e do tecido social jamais visto no Brasil. Eu acho que se acontecer isso, chegar dessa forma no que vem, e o Bolsonaro perder por uma margem estreita, alguma coisa assim, eu acho que nós temos um risco de convulsão social no país. Então, sim, hoje a pauta mais importante é dar transparência e possibilidade de auditoria ao voto do eleitor brasileiro.